Olá, tudo bem? Aula de História hoje, nós vamos dar início à nossa apostila, então abram a apostila de História na página 6, unidade 6. Os espaços e suas regras. Então, nesta unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho aí sobre os espaços que nós frequentamos e as regras que eles possuem. Na página 6 e na página 7, se vocês abrirem a apostila desta forma, vocês vão ver três figuras aí, né? A primeira figura é de uma família na casa deles lá. A outra figura é de uma sala de aula e a outra figura é de uma família que está o quê? Se divertindo num espaço aberto, que provavelmente é uma praça, certo? Então tem três imagens aí. E todas elas muito importantes, certo? São muito importantes, são atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. Nós temos a nossa casa, que nós fazemos coisas básicas, né, para nossa sobrevivência. A escola, que é muito importante porque é onde nós aprendemos. E os espaços de lazer aí, né, esses espaços públicos, onde nós nos divertimos, onde nós frequentamos, tá bom? Por exemplo, o supermercado também é um espaço público que nós vamos e é muito importante, porque nós precisamos comprar os alimentos, certo? Então vamos lá. Você consegue identificar quais são os lugares que aparecem nas fotografias? Então nós já identificamos. O primeiro é a casa, o segundo é a escola e o terceiro é o espaço aberto, que provavelmente é uma praça. Um parque, né? Porque é maior. O que as pessoas estão fazendo neles? São atividades importantes? Sim, já conversamos que são atividades muito importantes, certo? E na sua opinião, é preciso conhecer algumas regras para usar esses espaços? Nós podemos chegar nesses espaços e fazer simplesmente o que nós queremos? Não, lembra lá no comecinho do ano, quando nós estávamos na escola ainda? Vocês levaram folhas onde vocês escreveram as regras da casa de vocês, que existiam algumas regras, e nós conversamos sobre essas regras, né? E nós falamos que que seria muito ruim nós não termos regras na nossa casa. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse a regra de guardar o nosso brinquedo na caixa de brinquedo, o que aconteceria com a nossa casa? Viraria uma bagunça. Se não tivesse a regra de ter que tomar banho, como que seria? Ficaria fedido, não é? Então, nós temos que ter algumas regras. E essas regras são importantes para que a gente utilize os espaços onde nós estamos, certo? Muito bem. Sabendo disso, nós vamos lá para a página 8. As pessoas convivem e realizam diferentes atividades em muitos espaços. Por exemplo, para morar, elas possuem uma moradia que chamamos de espaço privado ou espaço doméstico. Então, lembra quando nós falamos também lá no primeiro semestre sobre as moradias? Nós conversamos que existem muitas moradias, né? A moradia de palafita, que tem a de tijolo, que tem a de madeira. Então, tem vários tipos de moradia. E essas moradias são chamadas ou de espaço privado ou de espaço doméstico. Gravem bem essas palavrinhas que estão aí em destaque, porque daqui a pouco nós vamos ver o que significa cada uma delas, tá? Já os outros espaços, aqueles que usamos para estudar ou realizar alguma atividade fora da nossa casa, podem ser chamados de espaços públicos. Então, aqueles lugares que nós frequentamos, supermercado, shopping, cinema, praça, parque, são chamados de espaços públicos. Nós também já conversamos sobre isso lá no primeiro semestre. Estamos relembrando aí um pouquinho desses termos aí, certo? Então, tem duas figuras. Família em sua casa, que é um exemplo de espaço privado, e as crianças andando de bicicleta, que é um exemplo de espaço público. Então, vamos lá para o nosso dicionário, na página 9, para a gente entender o que significa essas palavrinhas que estavam em destaque no texto. Olha lá, espaço privado é um espaço que é particular, que pertence a uma pessoa ou a um grupo. Então, é um espaço, pode ser uma casa, pode ser uma empresa, não é?
É um espaço privado, ele é frequentado somente por aquelas pessoas ou por aquele grupo que está ali trabalhando, tá? É um espaço que é particular. O espaço doméstico é um espaço que pertence a uma família, é uma moradia, certo? Então, o espaço doméstico é a nossa casa, é um espaço doméstico. E o espaço privado, pensem numa empresa que é frequentada somente por algumas pessoas ou às vezes por uma pessoa só. Isso é um espaço privado. E o espaço público é aquele que todo mundo pode usar. Famílias, qualquer tipo de grupo social pode utilizar esse espaço público, certo? Então, vão colocando isso na cabecinha de vocês. Espaço privado, espaço doméstico, espaço público, certo? A diferença, olha lá, a diferença entre esses espaços é que nos espaços privados ou domésticos, cada pessoa ou família pode criar e organizar as suas próprias regras de convivência. Então, é o que vocês fizeram lá no comecinho do ano para a tia Suelen. Vocês têm as regras de vocês aí na casa de vocês. E não são regras iguais. Lembra que nós vimos? Quando vocês trouxeram, cada criança trouxe um tipo de regra da sua casa, certo? Já nos espaços públicos, há o convívio entre famílias e grupos sociais diferentes. Então, várias pessoas frequentam o espaço público. Então, nesses lugares, deve-se respeitar as regras de convivência de cada local. Então, se nós vamos lá no shopping, é um espaço público que muitas pessoas frequentam. Diferentes pessoas. Pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com criação diferente, pessoas com pensamentos diferentes, mas estão frequentando um mesmo lugar. E esse lugar, que é um espaço público, também tem regras. Então, eu não posso chegar lá no shopping e jogar papel no chão. Eu não posso ir no shopping e começar a desrespeitar alguma pessoa da loja. Eu não posso ir no shopping e começar a desrespeitar o segurança. Eu não posso ir no shopping e ficar deitado no chão no meio do caminho. Por quê? Porque existem regras e essas regras devem ser respeitadas, certo? Então, assim como nós temos regras na nossa casa, os espaços que são frequentados por todas as pessoas também têm regras, tudo bem? Então, pensa aí agora num espaço público que você e sua família frequentam. Parque, shopping, cinema, lanchonete, supermercado, qualquer lugar público que você frequenta com a sua família. Escreva a seguir uma regra importante para frequentar esse espaço. Então, vocês escolheram o shopping. Qual é uma regra importante desse espaço? Eu escolhi uma loja. Qual que é a regra importante para eu frequentar esse espaço? Eu escolhi o cinema. Qual que é a regra importante para frequentar esse espaço? Então, vocês vão escolher um espaço público aí que vocês frequentam com a família de vocês e vão escrever essa regra aqui nesse espaço abaixo, tá bom? Eu aguardo as fotinhos das atividades de vocês para eu saber qual é a regra importante para ir nesse espaço público aí que vocês escolheram. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima!